Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de agosto de 2011, segunda-feira. O verbete é o de número 2031. Tem 4 páginas, 42 logias e 15 máximos. O tema é autopotencial integrado. A especialidade é intraconscienciologia. A definição. O autopotencial integrado é a reunião dos reflexos somáticos, atributos psicomotores, habilidades manuais, faculdades mentais, sensibilidade parapsíquicas, tendências pessoais e talentos traforísticos, objetivando o máximo desempenho na consecução da autoprogramação existencial. A autopensionização interassistencial. A convergência de todos os potenciais pessoais intencionalmente promovida pela consciência lúcida, a fim de enriquecer as próprias conquistas evolutivas. O contexto ressomático favorecendo a aquisição de novas aptidões. A assimilação do neopotencial pelo conjunto dos potenciais existentes. As autocapacidades bem integradas à personalidade. As auto-habilidades bem entrosadas para a consecução da proex. A plenitude da integração dos autopotenciais no serenismo. Os retropotenciais incorporados ao atual repertório de autocompetências. Na remissiologia destacamos dos 15 verbetes, autopotencialização, max-convergência incessante, maximologia evolutiva, mega-polivalência e potencialização evolutiva. Frase enfática. A técnica da integração dos próprios potenciais convergentes para o mesmo foco evolutivo promove renovações inesperadas nos desempenhos da consciência lúcida, homem ou mulher. Você já tentou integrar todos os potenciais para colimar o mesmo objetivo? Quais resultados obteve? Agora, questionamento. Recentemente, uma palestra do IPC aqui em Itajubá, uma pessoa com muito parapsiquismo relatou ter passado muito mal quando chegou à casa dela, a ponto de ficar estirada no chão e com vômitos. O que podemos fazer para esclarecer? Olha, isso aí, se examinar, não vai no bico, não, porque às vezes não tem nada de parapsiquismo. Às vezes é indigestão. Se diga com calma. Se uma pessoa às vezes comeu muito, vai lá fazer exercício, hein? É o coffee break. Às vezes comeu demais no coffee break, gostou da história, porque estava, sabe, entusiasmada com as energias. Tem muita gente assim. Outro aqui, mexer com energia dá dor de barriga? Olha, pode dar qualquer tipo que você mexeu com energia, porque energia movimenta o cosmos, é tudo. Então, tudo ela pode dar, depende do que quer. Antes de dominar o EV, é normal sentir vontade de ir ao banheiro constantemente? Se a pessoa está atrasada, né, com o banheiro, às vezes ela está atrasada, precisa ir lá. E outra coisa, quanto mais de idade, mais intenso é o problema. Quanto mais de idade, mais a pessoa precisa de banheiro. Tem um cara que falou, se o povo for durar 250 anos, como eu falo, se leva um banheirinho junto. Todo lado que ele vai. O que se pode confirmar quanto à existência ou não do eterno masculino e do eterno feminino? É besteirada de literatice. Já que muitos defendem o princípio da continuidade, que o homem sempre será homem, a mulher sempre será mulher, ao longo todo, isso é uma maior besteira que tem. Bobajada. Que nome que é? Nós precisamos de arranjar um nome para classificar quando o negócio tem essas hipóteses de doido. Não é a pessoa, ele está estudando, às vezes é a primeira vez que ele viu, mas quem inventou essa besteirada, né? Tem que arranjar um negócio aí da irracionalidade óbvia. Tenho 11 anos de idade, minha mãe chegou do CAEC faz 4 dias. Ela é ectoplasta e disse para mim que mudou de canal a televisão só com Pensene. Eu estou com muita raiva porque eu não acredito nela. E agora ela não consegue mudar de novo. Olha, a gente não pode ter raiva da mamãe, né? Isso está errado.
Com 11 anos, você está muito afobadão, você está errado. A gente não pode ter, mãe é mãe. Ela disse que foi involuntariamente. De que forma eu posso acreditar na minha mãe? Ela disse que eu tenho que ter minha própria experiência. De que modo o senhor pode me ajudar? Olha, nesse caso eu também não admito que ela tenha feito isso, não. Mas ela fez de maneira, como ela disse, involuntária. Ou seja, ela mudou de canal e nem viu que mudou. Essas coisas tem, quer dizer, ela não prestou atenção. Faltou atenção dividida. Essas coisas tem. Agora, não fica com raiva dela, não. Você tem que estudar mais nessa situação. Que negócio é esse? Ter raiva da mãe? Você é o quê? Você é um carrasco? Quem é você? Tem que estudar. O que você foi do seu passado? O cara que tem raiva da mãe, boa coisa não é. Até o samba já falou isso. Continuei revisando o EV ao modo que o senhor recomendou. E verifiquei que realmente era falta de enfrentamento. Bidu, né? Percebi também com CIEX que fica em minha alcova. Percebi os pato-pensenes. Tentei auxiliá-las, pois passam por problemas semelhantes aos meus. Mas não tive sucesso. Minha tentativa foi exteriorizar energias e entrar em EV. Durante o EV, senti o Caio Chakra muito dolorido e incomodado, como se tivesse um funil nele. Durante a noite, tive projeções pesadelares. Ao tentar de novo o EV, não obtive sucesso. Como auxiliar da melhor forma? É esse o caminho mesmo? É por aí. Agora, usa o EV, vai praticando as coisas e anota as suas sensações para você ampliar a sua sinalética energética e parapsíquica. Isso é que é a coisa mais séria que tem. Eu quero falar para vocês que eu acabei de receber um livro em alemão, Und wir, de 1945. É um livro da Alemanha, uma amiga minha mandou, do Norbert Frey. Agora, o que é que se passa? Ele está falando aqui dos problemas da época e do problema todo que tem. Então, ele anota nas coisas 4 fases nesse livro aqui. São, no pós-guerra da Alemanha, tem 4 fases. Fase de limpeza política, fase da política do passado, fase de enfrentamento do passado e fase de preservação do passado dos alemães. Eles estão nessa última fase. Então, o autor discute a questão sobre qual memória do passado deve ser mantida. A Proclamação de Estocolmo, no ano 2000, declara o dever de se manter a memória do Holocausto na consciência global do planeta. Isso aí é uma boa. O autor duvida que os processos educativos, o aprendizado da segunda metade do século XX, sejam transferidos adequadamente para futuras gerações. Uma preocupação do autor é que as pessoas da geração do Terceiro Reich estão dessomando, tem alguns poucos velhos, e com essa futura falta de testemunha da época, as lacunas na pesquisa histórica não vão ser fechadas. O autor avalia que na Alemanha prevalece uma visão acadêmica do passado e não uma visão com envolvimento, e tem preocupação que a memória do povo esteja esfriando. É até uma boa, mas desde que a pessoa pense o positivo. Os alemães têm que começar a pensar em coisa boa e esquecer a belicosidade, a guerra. Mas veja, já tem aquela revista dos neonazistas, tem os neonazistas, o negócio não é fácil. E o pior, tem isso aqui, que a nossa amiga mandou. É a revista Stern, número 29, de 15 de julho do ano passado. Não é desse ano, não, de 2010. Então, na capa tem um menino com uma opção de coisa em torno dele, falando sobre a criança. Isso aqui é por causa daquilo que eu falei aqui na tertúlia sobre o meu filho, que era pequenininho, e em Frankfurt todo mundo hostilizava a gente por causa da criança. Então, em relação ao tema na tertúlia de 8 de agosto de 2011, isso fazem 2 semanas, uma atualização sobre a condição da criança na Alemanha. Ela mandou para mim, de lá mesmo. Então, o título aqui da revista Stern é o seguinte: Fator de incômodo, criança. Presta atenção, está aqui. Subtítulo: sem lugar, sem paciência, sem compreensão. Assim são as nossas crianças, se tornam um grupo marginal. Veja bem, piorou tudo em vez de ajudar. No lado da foto da criança, indicado com a seta. Faz barulho, faz sujeira, dá nos nervos. Olha, isso aqui que tem seta, presta atenção, está em alemão. É o que está escrito aqui. Então, pensa bem. A revista Stern é uma das maiores revistas da Alemanha, com edições de aproximadamente 800 mil exemplares.
com mais de 7 milhões de leitores. Durma com barulho desse. Nós vamos ter muita besteira da Alemanha, com esse povo tudo doido desse jeito. Mas, professor, não melhorar nada ainda. Na Europa, eu vi que não é só a Alemanha, não. Tem outros países, porque a minha irmã foi com os meus sobrinhos, eram pequenos, e era a mesma coisa na Suíça, na Itália. Na Itália é um pouco menos. A Suíça mas é cheia de besteira mesmo. Essa eu nem falo nela. Agora, a Alemanha é porque está cheia de gente belicosa, né? E tem os neonazistas. Valdo, eles não hostilizavam por causa, talvez, de um possível passado do teu filho, e sim porque era uma criança. A criança pela criança. Daqui. É isso que eu estou Agora, perguntando. veja, isso foi em 1977, por aí, 78. Agora, 77 para cá, são 23, 24, 34 anos. Piorou tudo em 34 E eles não anos. têm filhos? Como é que eles fazem? Pois é, mas a situação é essa. Todo mundo está contra a criança, não quer ter criança e vê a criança e fica danado da vida. Agora veja, eu vou repetir para vocês o que está escrito na capa da Stern. Fator de incômodo, criança. Olha a cara da criança, coitada. A criança está constrangida que eles colocaram aqui, ó. Criança, ela está constrangida. Agora, ó, fator de incômodo, criança. Subtítulo, sem lugar, sem paciência, sem compreensão. Assim são as nossas crianças que tornam um grupo marginal. Está lá, ó. Kein Platz, kein Geldschutz e kein Verstand. Está tudo aqui, o negócio está tudo aí. O que vocês querem? No lado da foto da criança, indicado com seta. Faz barulho, it's laut. Faz sujeira, match dreck. E logo em seguida, dá nos nervos, nervo. Está aqui. E com seta. O que vocês querem depois dessa? Eu lembro, Evaldo. Eu lembro. Olha só o meu negócio, coitado. Eu vou falar com o Arthur, falar assim, olha, sua terra, como é que está? Já contou mais de uma vez. Ele tem um nome alemão, né? Você sabe que esse nome dele é uma grande cidade na Alemanha, né? Versdorf, que é da família. Hein? Você já contou mais de uma vez a questão quando você foi com seu filho lá, que eles esterilizaram, lembro. Mas eu não entendi ainda direito qual é o porquê dessa austeridade. No fundo... São contra a criança. Contra? Os velhos são contra a criança. Agora, gente, eu vou contar outra coisa pior para vocês. Mas essa é hilária. E não fomos nós, são os espanhóis. Vocês sabem que eu falei aqui sobre o Papa e os espanhóis, né? E quem pagou a viagem do Papa, como sempre acontece, parece que ele está querendo vir aí em janeiro do ano que vem. Quem vai pagar é o bolso de vocês aí, os católicos. Alguém aí. Então pagaram a viagem do Papa, gastaram milhões com a viagem dele. Um monte de gente reclamou. Agora o melhor foi o que eles fizeram, a placa. Menos crucifixo e mais salário fixo. Essa é o máximo. Quer dizer, gastaram dinheiro, o povo está desempregado, ninguém tem dinheiro lá. E ficam pagando viagem do Papa. Uma vergonha para os espanhóis. Então eles colocaram menos crucifixo, mais salário fixo. Isso é perfeito. As revistas brasileiras trouxeram isso tudo aí. Essa é uma boa, porque isso aqui desconta aquele negócio que eles estão falando da gente que não vê o processo da corrupção. Né? O cara lá no jornal. Agora eu estou dando essa aqui para contrabalançar, para não ficar muito por baixo. Então, a Espanha também não é essas coisas. Você me perdoa, Laura, que você está presente hoje. Agora, o negócio aqui é o seguinte, é crucifixo e salário fijo, é isso? Crucifixo mais salário fijo. É isso, pois é. É isso aqui. Eles colocaram desse jeito. E as revistas do Brasil desse fim de semana estão trazendo isso. Agora, gente, uma coisa impressionante também que tem nas revistas aí. Tem duas delas que estão fazendo esse assunto que eu vou falar aqui. Vocês sabem que eu já falei aqui que uma das coisas que o povo precisa de estudar mais é fisiologia. E não é só isso que eu falo, que os psicólogos deviam estudar a fisiologia humana, nada. Eu acho que a fisiologia humana devia ser explicada no curso secundário a todas as escolas, para todo mundo, para a pessoa entender o que é o corpo. Então, veja, mais um caso controvertível e que a gente vê que o processo é a ignorância da fisiologia humana.
Caso da antifisiologia ignorada. De uma aeromoça jovem do avião que estava tratando de um ator francês que é idoso. O ator é o Gérard Depardieu, aquele que fez o papel do Balzac no livro. Ele estava bêbado e teve vontade de fazer xixi no voo Paris-Dublin, entende? Agora, então, o que fez? A dona falou que não podia, por causa daquele horário, que era um processo de segurança. Ele, então, o que fez? Fez o xixi no corredor do avião. Pararam o avião, tiveram que segurar a barra, não pôde levantar a boa, acertar a situação, para depois ele levantar, porque tinha que limpar o avião, né? Agora, veja, o que se passou aí? Quem é que errou mais? Foi o cara que não conseguiu segurar? Vem cá, se ele está com vontade, a situação da fisiologia, na idade dele, não tem jeito. Como é que faz ele ter bebido? Eles mesmos devem ter fornecido a bebida, essas coisas todas. O que é? Agora, a moça não entende esse processo de fisiologia. O que era mais importante? É ele arriscar com o processo da segurança dele com a porta ou qualquer coisa? Ou ele sujar tudo o avião do jeito que aconteceu? Então, vocês vejam. Ignorância absoluta da fisiologia humana. Agora, veja, as revistas não estão falando nada disso, estão dando só a notícia e acabando com o Depardieu. Até um certo ponto ele tem culpa, porque estava bêbado, mas dizem que estava, a gente não sabe, né? Mas agora, é bêbado mesmo que fica com mais vontade de fazer xixi. Vocês sabem aquela história da Alemanha, né? O cara joga a carta e o tamborete que ele senta tem um buraco para ele fazer xixi. Debaixo tem um urinol. Mas quem serviu a bebida provavelmente foi ela também, né? Então, quem errou mais foi ela. Com certeza. Agora, ela serviu a bebida, além de tudo. Eu estou falando bem, parece que foi indo o avião decolar. Eu não sei como é que foi. Se demorou, se não foi. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é mais um caso de antifisiologia óbvio, desse que eu falo para vocês. Agora, é só eu que falo isso, eu não vejo isso em parte nenhum. Aqui também, eles não falaram nada da aeromoça. A aeromoça, coitada, ela está seguindo os preceitos dela, mas ela é boboca, ignorante, os chefes dela são ignorantes, a turma de avião é ignorante, eles deviam te falar. Agora, vamos ver se com isso, vamos ver se o Depardieu criou jurisprudência, que às vezes, através disso agora para frente, eles vão melhorar, né? Já vão, a hora que o cara fala, ó, eu estou a perigo, eles vão dar um jeito. Estou aqui, preciso dar um jeito. Como é que faz? Aí é capaz de se permitir. Que é preferível ele bater na porta, você está entendendo? Porque geralmente eles falam de segurança, porque o avião está para levantar, a pessoa tem que sentar, porque senão, ainda mais o cara que está bêbado. Mas veja, como é que faz? Já houve caso que eu sei de avião que o cara errou para fazer o xixi no banheiro e escorreu para fora do banheiro. Eles tiveram que parar com o avião para limpar. Como é que vai fazer? Hein? Pomada. Pois é, não. E o problema é ver o processo, tem que examinar também para pessoas se elas são boas de tiro ou não, principalmente homem. Tem que ver se ela é boa de tiro. Tem isso tudo, tem que estudar a situação. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês estão notando que o que eu falo sobre antifisiologia, como é que é importante? Aí é um fato total por causa de antifisiologia. Ninguém entende isso. Precisa dar aula. Eu penso que com o tempo a Terra vai ter essa matéria no segundo, sabe, a parte secundária. O curso secundário, eles vão começar a estudar a fisiologia humana. Eu vi que isso era importante desde que eu comecei a estudar odontologia com meu pai, antes de ir para a faculdade. Ele já falava nisso para mim, e eu tinha razão. Tinha muita coisa, tudo que tinha de fisiologia lá, eu li na ocasião, antes de começar a estudar medicina. Mas fala aí. Desculpa voltar. Olha, ainda tem uma coisa que eu ainda não falei. Tem um troço superior à fisiologia aí, que eu não disse, dentro da fisiologia, é a parafisiologia. Essa eu não vou falar para o povo entender, porque a maioria não sabe nada mesmo. A ignorância é absoluta. Mas essa outra não, é uma ignorância relativa que tem jeito, né?
É uma pergunta que eu ia fazer ontem, não deu tempo, acerca dos cachorros, de novo. Né? Desculpa eu voltar. O que eu não entendi é o seguinte, a coisa básica. É consciex que virava cachorro, se transfigurava em cachorro, ou é o próprio cachorro? Ou não dá para saber? Não, ali para mim tudo era consciex mesmo. Consciex. Consciex fazendo as veias de cachorro para atormentar a reunião que nós estávamos fazendo para ela não seguir. Agora, era impressionante. Era só a gente sentar para conversar, a cachorrada começava a gritar. Agora, com o tempo, a gente conseguiu acabar com tudo, depois de meses. Agora, toda semana a gente tinha reunião. E a gente recebeu, ele recebeu, né, um livro, eu superintendendo o trabalho da psicografia e do transe dele. Mas depois nós falamos para queimar o livro. Aquilo nunca foi publicado, tanto que isso nunca ninguém conheceu. Mas essas coisas de som, independente disso do extrafísico se tornar físico, eu já presenciei isso. Não, existe. Pega lá no meu livro Projeciologia, que eu faço sobre a projeção sonora. Que a pessoa vê a distância, tem uma opção de coisa sobre isso. Existe esse processo. E outra coisa, existe a clareaudiência, né, que você escuta o que a pessoa fala, como é que é. Essas coisas tudo tem. Agora, a clareaudiência ela é um fenômeno mais raro, mas ela existe. Isso acontece. Hoje completo 43 anos. Então, palmadas para você. Ontem, quando perguntei sobre os 6 acoplamentar seguido e qual a melhor sequência, o senhor geralmente se ofereceu para avaliar minhas possibilidades e necessidades. No momento estou desempregado, não posso ir, mas estou fazendo o possível para participar do acoplamentário em outubro sobre psicometria. Poderia me orientar quais exercícios e leituras seriam mais benéficos para que possa ir me preparando e assimilar melhor a bagagem do curso? Seria bom você ler os livros de psicometria. Isso é que é o ideal, eu não sei se você tem. Aqui nós temos tudo na holoteca, se de ver com calma. Psicometria é a chamada alma das coisas. É a coisa mais séria que tem aí, para a pessoa examinar o processo de energia na natureza. Outro aqui. Poderia ampliar Interaciologia, página 15, quinta linha. A interação megafoco autotensene, taquirritmia megagescônica. Isso aqui é a base do nosso processo de evolução. É muito sério. O megafoco autotensênico é a pessoa que tem que localizar e fixar, estar atenta, atilada, desperta, acordada para aquele foco principal, o olho do furacão das manifestações do trabalho, do serviço e da tarefa dela, da programação existencial. Então, o megafoco autotensênico. Agora, esse megafoco, ele varia conforme a situação. Por exemplo, o meu megafoco aqui nesse momento é examinar a questão número 7 que você mandou para nós. Agora, taquirritmia megagescônica é quando a pessoa ela tem uma gestação consciencial, que é a obra-prima dela, e ela faz isso rapidinho, relampagueantemente, quer dizer, mais rapidamente. Então, é o megafoco que funciona com eficácia e a pessoa consegue alcançar o complexo, o completismo existencial da programação existencial dela. Agora, outro. Principiologia, página 15, terceira linha. Poderia explicitar os princípios constitutivos da vida moderna. Olha, toda essa facilidade, a era da fartura, a era da supercomunicação, a era da tecnologia e outras coisas mais que nós temos, que melhorou a nossa memória através de computador e tudo isso. Isso tudo são os princípios constitutivos da vida moderna. E isso influi no alto potencial integrado da consciência. E outro, Crescendologia, página 15, quinta linha. Poderia ampliar o crescendo, talentos latentes, poderes dinâmicos. Os talentos latentes são aqueles que a gente tem que colocar e fazer com que ele reflua, ele venha à tona, ele possa aparecer. Então, esses é que são os talentos latentes que estão aí dentro da pessoa. Quase sempre são grandes, vamos dizer, até genialidade que a pessoa tem, mas que aquela genialidade está ociosa.
é necessário que ele faça com que aquilo funcione. E poderes dinâmicos são aqueles que colocam velocidade na realização da nossa evolução. Então, melhora o nosso processo conscienciometrológico em matéria de evoluir. Na sua visão, qual é o maior trafar que impossibilita o desenvolvimento do alto potencial integrado? Aí é muito difícil você falar. Tem que ver qual é o mega trafor da pessoa e qual é o mega trafar que ela tem. Aí a gente teria que examinar, a partir do conscienciograma, onde é que a pessoa se insere, como é que ela está, de que modo que é ela. Mas tem que haver um contrabalanço disso. Não adianta ver assim, eu não posso chutar. Agora, fazer uma coisa de modo geral, isso, você está falando de quem? Uma consréu é de um jeito. Uma pessoa que seja pré-serenona, depende do que é pré-serenona. Já faz TENEPS, conhece, vamos dizer assim, aberto consciencialmente, casca grossa. O que é que a pessoa? Você tem que examinar o nível dela, não posso chutar. O que o senhor acha do livro A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins? Eu já falei muito nisso, tem nas minhas bibliografias, já andei estudando. É interessante, na época, ele falou muita coisa sobre o processo do fitoectoplasma. Até um certo ponto é por aí. Às vezes ele usava outros nomes, mas o processo é o mesmo, fitoectoplasma. Nesse livro há estudos experimentais sobre a percepção das plantas. De que maneira estudar, através do viés conscienciológico, o fitopensene. Com isso, pode ser útil aos intermissivistas? Sim. Olha, eu vou te dar só um exemplo do que você pode fazer, que vai ajudar você de cara. Você vai pegar 6 samambaias, pés de samambaias, que você compre no mesmo lugar, tudo igual. Eles são iguais, a samambaia nasceu na mesma época, são do mesmo tamanho, são viçosas, tudo iguaizinho. Você pega 6 delas e coloca num ambiente que tenha sombra e sol. Quer dizer, se o seu é um apartamento, coloca na área de serviço, aonde vem o sol e vento, tem que bater nelas. Agora, você vai pegar desses 6 vasos de samambaia, olha só, samambaia é uma coisa que você olha para ela, ela parece até seca, é braba. E ela precisa de água, precisa de colocar água nela de vez em quando, porque samambaia cresce mais na beira de rio. Então, a hora que você colocou as 6, você vai lá, todo dia vai escolher um daqueles vasos, só um. Coloca os 6 juntos e escolhe um só. E você vai julgar energia naquele vaso, com a samambaia, em cima da samambaia. Só naquele, só nele. Você vai ver a diferença do processo com o tempo. Como é? E outra coisa, você não pode pegar no vaso nem pegar na samambaia. Tudo é à distância, para mostrar que você não teve interferência em nada. Agora, você vai ver que aquela samambaia vai crescer mais que as outras. Agora, só tem um porém nisso. Você entende energia? Senão não adianta nada o que eu estou falando. Mas isso é a melhor coisa que tem para ele ter certeza de que as plantas respondem ao processo. Agora, depois eu poderia mostrar aquele caso mais sério que nós fazíamos lá no Centro da Consciência Contínua, lá em casa. Coloca um aquário com peixe dentro, aquelas coisas todas que tem, aquele barco antigo que caiu feito de cera ou de alguma coisa, põe tudo lá dentro e tal, e coloca também algumas plantas, de preferência que seja, por exemplo, alga, mas várias dentro do aquário. O aquário tem que ser no mesmo desse tamanho. Peixe pode ser o que ele quiser. Agora, deixa lá aquelas algas. E coloca uma alga numa ponta e uma alga na outra. Agora, ele todo dia chega lá, escolhe uma daquelas algas e mete energia na alga para matar a alga. Vocês entenderam? O que a alga vai acontecer? Com o passar do tempo, ela vai secar lá dentro. Como é que ele fez isso? Isso aí vai mostrar que as plantas têm relação com o processo de energia e liquida com a pessoa. Agora, esse aí já é avançadinho. É preciso a pessoa ter muita energia para fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mumificar a alga.
dentro d'água. Como é que é um absurdo isso aí, a gente falar uma coisa dessa. Mas fácil, a diferença é muito fácil, porque vai ter o elemento lá, a prova, o elemento prova que é outro. Pode colocar várias, é só aquela que vai mumificar. Não é que ela secou lá dentro. Não é que... Mas, chefe, pode Professor, falar. na página 15, na sinergismologia, na sexta linha, no final. O sinergismo dos autopotenciais complementares favorecendo a destreza consciencial, é isso? Pode falar um pouquinho disso. No caso, tudo é o seguinte, autopotenciais complementares, quase sempre são aqueles que a pessoa tem, mas ela ignora. Por isso que são complementares, não são os essenciais. Então, por exemplo, não é aquilo que a pessoa tem tendência, que é o perfil dela, aquilo que ela tem bom desempenho, que todo mundo sabe e ela também reconhece. Não é isso. São os autopotenciais complementares que a pessoa se estende. É aquilo que estava ocioso que ela começa a fazer funcionar. Então, isso aí favorece a taquirritmia da pessoa. Favorecendo, vem a destreza, o melhor desempenho. Entendeu? Fortalece o processo da dinâmica. Há um dinamismo consciencial maior. Agora, esse sinergismo é batatófago. Ele existe, funciona. Olha bem a palavra que eu estou falando, batatófago. É batata. Entende? É só ver que o negócio funciona. Agora, ó, muita gente aqui está alcançando os autopotenciais complementares. São complementares porque ela às vezes vivia naquele nível e nunca saía. Daí a pouco aqui não, ela começa a alcançar um nível diferente. Por quê? Alguma coisa dela ficou enriquecida, ampliou, expandiu. Entende? Tem lógica para você? Valdo, minha pergunta não é sobre o verbete, é um pouquinho sobre a conversa que a gente tive lá no almoço sobre o temperamento monárquico. Eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa chega a mudar esse temperamento monárquico? O que acontece dentro dela ou externamente a ela que faz fazer essa reciclagem? A primeira coisa que tem que notar é que quem mexeu com monarquia pode ter uma de duas reações básicas, fundamentais. Se ela era da realeza, ela acha que a tal tem um negócio grande, orgulho e um egão maior que o edifício que ela mora. Aquilo que eu falo. Se ela era da plebe e sofreu perseguição da monarquia, ela é contra tudo e todos. Ela é contra a pessoa que tem um pouco mais abonada, que estudou mais, ou uma pessoa que é mais bonitinha do ponto de vista social, qualquer coisa. Então, ela às vezes guarda uma certa ojeriza, rancor, entende? Ou, se você quiser, um melindre, entendeu? Um processo de mágoa a respeito disso, porque ela sofreu perseguição e ainda não perdoou. Então, primeiro, tem o primeiro que é o orgulho da pessoa que se exalta. E o segundo, que é o orgulho da pessoa que não perdoa. Uma foi o algoz, a outra, às vezes, foi a vítima. Isso é a regra, de ponto de vista geral, em matéria de monarquia e outra coisa, feudalismo também. Entendeu? Agora, do ponto de vista político, de modo geral, isso você pode generalizar também, porque pega todo tipo de processo político do passado da pessoa. Mas, de modo geral, é isso. O que você não entendeu nisso? Ficou claro? Ficou, mas eu quero saber mais que faz a pessoa com esse perfil monárquico de orgulho, no caso, aquele... Não, quase sempre o ostracismo é a perda, quando ela é da realeza, é a perda do bem-bom, a perda do boavidismo, a perda da vaidade de se expor e mandar. É o poder, aquilo que no Nordeste se chama de poder, é o poder. Lá de Brasília é um monte desses que falam em poder. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela já... Agora, são pessoas que não têm pudor, esse eu estou falando certo, poder, não é? Mas a pessoa que foi da monarquia no passado, que agora ela não é mais da monarquia, mas ela está mostrando aí de um temperamento monárquico
muito marcante, muito forte. É que às vezes já foi assim durante muito tempo. Você Quanto sabe, quanto... os monarquistas todos eram parentes uns dos outros. Certo, mas quantas vidas que leva para a pessoa Tiveram mudar várias isso? vidas consanguíneas. Está entendendo? Elas tiveram a série X por um período com consanguinidade idêntica, a mesma árvore genealógica. O problema é cair fora do pomar dessas árvores da monarquia. Mas no caso de... Aparecer no outro pomar. Essas árvores genealógicas não são boas. Mas, Valdo, no caso de uma pessoa, se é questão de vidas, ou seja, de tempo, ou de acontecer algum fator externo que a pessoa reaja e consiga mudar. Pois é. As duas é coisas. Qualquer um. Tem que examinar e ver o que é que dá, o que pegou, né? Qual o choque, o impacto, o trauma que ela precisa para melhorar o problema. Às vezes é um estigma, um trauma, uma coisa mais séria. Às vezes, para a pessoa dessa mudar, não basta apenas uma crise de crescimento, isso é pouco. Por isso que tem tanto acidente, tanta doença, entendeu? Doença grave, acidente sério. É a vida. Professor, volta. Sim. Aqui, ó, no B. No B. A questão do temperamento, aí, da raiz temperamental, na questão do autismo consciencial, que tipos de experiências que predispõem a pessoa a ficar autista consciencial? Autista aí varia muito, mas quase sempre é um problema de algum engano que a pessoa cometeu, algum erro, alguma coisa, e que aquilo criou um trauma que perturbou o processo dela de raciocinar. A pensionização ficou falha. Agora, quase sempre tem um processo egóico muito sério nisso. Agora, veja, isso não quer dizer nada ainda, porque todas as doenças, desvios, alterações, vícios da pessoa têm uma base egóica, né? O processo é o egão que está errado. Mas agora, na questão do autismo, isso fica muito evidente. Por quê? É um problema também de relação. A pessoa, ela fez um mundo particular dela, ela não quer sair daquilo. Agora, quase sempre esse mundo dela não é o ideal. Ele ainda está muito, é como se fosse uma masmorra que a própria pessoa criou. Então, esse é que é o processo pior, patológico. É onde tudo pior é aí. Entende? Agora, eu penso o seguinte, há uma série de injunções genéticas que favorecem o autismo. Não é só a consciência, não. Há uns processos também da própria família, a condição, o que é que tem nisso. Aquilo predispôs. Eles hoje estão estudando, você sabe, né? A genética dessas coisas, para ver se melhora. Pode ser que por aí pode melhorar, ou pelo menos, se não melhorar aquilo que já aconteceu, vai melhorar fazendo a profilaxia, a prevenção de futuros casos. Isso vai ser bom. Mas a pessoa que não tem a manifestação, por exemplo, psiquiátrica do autismo, é mais a condição consciencial só. Pois é. Que tipo de experiência assim, que ela que predomina? Assim? É a pessoa, por exemplo, que teve uma desilusão muito grande com gente, com a população, com, vamos dizer, o convívio, o círculo de relações sociais dela. E ela não perdoa aquilo, ficou fechada, se sentiu bem se fechando em copas. Então, encaramujou. Isso tudo é a base de uma boa parte desses casos. A gente tem que entender isso. Quase sempre nós não sabemos os detalhes. Examinar mais, né, para ver os detalhes, como é que são. Tudo. Na mesma linha, professor, o senhor entende que tipo de confluência genética pode favorecer isso? Pais ou avós que também foram autistas? Não, às vezes são aqueles que desencadearam o processo. Que a pessoa se fechou em copas. Por que não? Tipo agora, quando os pais, o pai e a mãe, eles são bons, são conscientes, sabem de tudo isso, eles às vezes não tiveram nada com casa, eles estão ali para ajudar. Tipo educação porque regressiva? Às vezes aquela pessoa que provocou isso ainda não tem nem capacidade de ser pai ou mãe. Um dia desse estava falando aqui o que é ser pai e o que é ser mãe. Não é fácil, a maternologia e a paternologia, tem que estudar.
Então, um desses elementos poderia ser a repressão? O quê? A repressão poderia ser... Não, sempre é mais do que repressão, né? Alguma coisa pior do que isso. E outra coisa, prolongadamente, durante muito tempo. Repressão é uma coisa ainda que é suave para certos casos de loucura, né? Por exemplo, a coerção, às vezes é muito pior do que isso. Eu estava falando isso aqui um dia dele. Aquele senhor que prendeu a filha durante muitos anos lá no porão. Pois é, esse homem aí, você já viu como é que vai ser, o que vai acontecer com ele? Chamar o grupo Carlos. Agora, esse aí é fichinha, esse negócio de autismo com ele. Vai ter coisa... Ele vai ter que se dedicar a trabalhar seriamente. Agora, ó, não é fácil você pensar o que essa pessoa pensou. Agora, o pior da história. Existem certos erros ou certas mentiras que a pessoa comete e que ela não pode voltar atrás. E que aquilo exige mais dela. Uma mentira, quanto mais demora, mais acumula os recursos que você tem que aplicar para encobrir a mentira, para camuflar, para disfarçar. Então você pensa bem, ele deve ter caído nessa armadilha criada por ele mesmo. Um mal puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. Então isso é terrível se a gente pensar por aí. Agora, cada caso desse a gente tem que estudar, tá certo? Isso varia infinito. E outra coisa, o autismo agora é que está sendo estudado mais. Eu via muita gente assim, ainda no interior, mas naquela ocasião ninguém falava nisso. O autismo é uma coisa recente, eles começaram a falar nessas últimas décadas. Sim. Alô? Qual o diferencial nesse caso? O que se pode fazer diferente no trato dessa consciência, sabendo disso? Não, hoje já tem uma série de recursos, né? Você sabe. Uma série de recursos que encaminham para fazer a terapia. Tem muita assistência. Hoje é diferente. E outra coisa, está saindo livro, todo mês sai algum livro novo sobre alguma coisa sobre autismo. Você segue isso, não segue? Mas isso, Walter, você está falando convencionalmente. Agora, consciencialmente, o que se pode fazer ali no trato? Consciencialmente é dar um jeito para ver se estimula a criança, ainda a criança, porque tem que pegar a criança, para ela fazer o estado vibracional e mexer com as energias. Se ela se interessa por isso, ela dá uma abertura maior. Isso aí ajuda. Porque o domínio da energia vai melhorar tudo no holopensene a partir dela. Isso é o ideal, né? Não é a partir da pessoa que ajuda, ou a mãe, ou o pai, ou o assistente, mas a partir dela. Isso é muito sério. Então, é ensinar isso. Por exemplo, eu aqui, esse ano mesmo, teve gente aí que veio fora daqui, e que tinha gente com processo de autismo, eu encaminhei para, ainda era jovem, gente pequena, para ir na Evolucim, examinar, ver as técnicas que estão dando, assistência que estão dando, como é que é, tipo de curso que eles começaram a dar. Isso aí pode ajudar muito. Evolucim. Sim, senhora. Professor Valdo, exemplologia na página 16. Principiologia, qual deles? Por que o senhor... Exemplologia, por que o senhor aqui no alto potencial eventual, o senhor chamou atenção para a consim inversora? Não poderia ser... Isso é no princípio? Exemplologia. No exemplo. Exemplologia, no finalzinho da página. Exemplo, você quer ver o quê? O que é? Por que o senhor chamou atenção, colocou aqui como quem faz, o eventual, né? A reunião esporádica das melhores forças pessoais, objetivando o máximo de alto desempenho ou desempenho na consecução da programação existencial por parte da consciência inversora existencial, ainda evolutivamente inexperiente. Isso é eventual. O que você quer? Sim, por que a inversora existencial? Uma consciência evolutivamente porque é uma inexperiente. Inversora, ela está começando agora e o processo dela ainda não tem um alto potencial que integrou totalmente. Ela está engatinhando. Então, o processo é esse, é o eventual. Ela vai pegar isso ou não vai? Ela vai desenvolver isso ou não vai?
Mas também poderia ter o inversor Mas evolutivamente amadurecido. Eu estou falando naquela que não tem, não adianta vir com a outra. Olha a minha, eu estou dando um exemplo. Eu não falei que são todos os exemplos. Eu nunca dou exemplo de tudo, eu dou exemplo de alguma coisa. Eu sei. Professora, mas no outro caso, a amadurecida, não poderia ser uma inversora, também uma consinversora, evolutivamente amadurecida? Isso pode acontecer? Eu tenho que ver com isso? Não tem nada que ver com o negócio aqui. O senhor chamou a atenção. Meu exemplo não é esse, presta atenção. Alto potencial integrado é eventual. Ele mesmo é eventual. Não, agora vamos ver o próximo, é o melhor para ela entender. Alto potencial integrado sistemático. A reunião permanente das melhores forças pessoais, objetivando o máximo desempenho na consecução da autoprogramação existencial por parte da consciência evolutivamente amadurecida. Pode ser essa, ela não leu a segunda parte. Eu li, professor. Então, essa que você está falando pode ser a segunda. Então. Eu passo para você a segunda. Pode ser uma inversora também. Na próxima vida eu quero ser. É isso que eu estou falando. E eu posso ser amadurecida, Mas agora, a sistemática. inversora, ela é diferente. Assim, quando vem que ela vê aquilo, ela começa a funcionar já na adolescência, caminha com a situação, os autopotenciais ficam integrados de uma maneira absurda. A pessoa amadurece. Eu não sei se eu entendi. Precocemente. Mas como é que eu entendi isso, Tânia? Que a eventual é o início e começa com a consciência inversora. Se ela consegue, desde a inversão, começar a fazer a integração, mesmo que eventual, que o ideal é, quando chega na maturidade, ter essa autopotencialização integrada sistemática. Foi isso que eu entendi. Não, é a pessoa que está precisando, ela ainda não tem, tanta maturidade. Ela tem alguma coisa, mas não tem tudo. Então ela começa a arranjar as coisas que precisa. Ela vai chegar na sistematização a partir de vários. Para chegar no alto potencial integrado, que é o que nós estamos querendo aqui. Está puxando a orelha da gente, que é mais madura, se ainda não tem. Agora, está tão claro isso aqui, o eventual e o sistemático. O sistemático, a pessoa já vem com isso. O meu é sistemático. Eu conheço a opção de gente eventual. Vários aqui. Mas essa sistematização pode ser construída, né, também. Vamos supor que chega aquele rapaz com 13 anos de idade, como tem acontecido, e só veio aqui porque está seguindo o pai e a mãe. O pai faz TENEPS, então ele veio. A criança veio, o adolescente. Você joga energia nele, ele não sente nada, é totalmente fechado. Então a gente fala, não, é melhor eu, sei lá, na ascendente, começar a funcionar. Esse é o eventual. Agora, por exemplo, existe aquele outro, um grande médico, vem aí e quer que a gente observe as energias dele e tal. Mas ele trouxe um rapaz junto com ele. Aí eu dou mais atenção para o rapaz e falo com ele, examina seu filho, que ele pode te dar aula do processo de parapsiquismo. O filho não tinha nada a ver com o INDEX, não sabia de nada. Eu indiquei para ele, é bom você estudar. Não sei se ele estudou. Agora, o menino, totalmente aberto às energias de parapsiquismo, tudo isso. E o pai, que está querendo saber, que é o dono da pelota, grande profissional, ficou com imenso. Foi possível compor a situação toda. E eu tentando ajudar todo mundo. Outra coisa, meus amigos todos, que, inclusive amigos dele, que conhecem bem, que se relacionam há muito tempo, todo mundo viu. Aí o melhor da história é que, só para chatear, né, antes dele ir embora, eu falei assim, vê se você aparece aqui, se você não puder, manda a sua criança, manda o rapaz para cá, que aqui tem muito caminho para ele evoluir mais depressa. Nem ele, nem o outro apareceram, né? Deu um jeito. Houve alguma coisa. Então vocês vejam como é que é isso. Ali tinha um amadurecido jovem, com um adulto fechadão. É um grande médico, isso aí. Você sabe. Aqui no. Agora durma com barulho desse, tá certo? Aqui no ar. Aqui. Aonde? No ar. É no ar? Aqui. No ar. Aí é a de asma. Então. Não,
Quando o negócio é, a gente fala outra coisa, mas quando não é, que a pessoa não falou, você tem que falar uma coisa, né? Aqui é o burro, lá é o aço. Agora, por exemplo, o negócio tem que achar outra coisa. Ali né, é a beleza total. Aqui é o amor puro. Mas vamos. Eu queria entender a definição, por que é a reunião desses elementos aqui? Eu não consegui ver a lógica, o encadeamento entre eles, né? Reflexos somáticos. É a reunião de tudo isso aí que dá o alto potencial integrado, para integrar os potenciais da pessoa, os trafores que ela tem, as virtudes, os predicados, as boas tendências, a experiência, os desempenhos dela, as performances. Tem que juntar tudo para fazer a integração. Como são esses reflexos somáticos aqui? O que seriam esses reflexos somáticos? Reflexo somático. Como é que você analisa o seu corpo? Você se dá bem com o corpo? Tá. Como é que é a sua psicomotricidade? Tá. O seu mental soma domina o cerebelo? Tudo é isso. Reflexo somático. Agora, o reflexo é aquele que bate no joelho, que o pé faz assim na frente. É aquilo, tudo é reflexo. O que você quer mais? Não, é só isso aqui. Que eu fiquei pensando, né? A questão da integração entre esses elementos, eu não estava encontrando assim. Pois é, mas agora examina cada caso desse. Reflexo somático. Atributos psicomotores, que é o cerebelo. Habilidades manuais, também é o cerebelo, só que tem que na prática, né, teaticamente. Faculdades mentais, é a sua memória, elaboração de pensamento, associação de ideias, etc. Tal. Sensibilidades parapsíquicas, é a clarividência, sair do corpo, dominar o EV. Tendências pessoais, você, por exemplo, que gosta de estudar ressexologia, é uma tendência sua. Talentos traforísticos. Você é uma pessoa que estuda muito, que eu conheço. Agora, isso é um trafor seu. Agora está entendendo? Ó, só aí nós já vimos. Eu percebi que vai num crescendo, né? Mas agora vai num crescendo. Não, aí a gente está notando um pouco, né? Não é bem um crescendo. Mas nós fizemos aí, que é aquela minha técnica de colocar 7 coisas diferentes. São 7 pensamentos aqui, no caso, são expressões compostas, entende? Que é composta geralmente de um substantivo e um adjetivo. O que você quer mais? Não, no caso assim da Ressex, nós queremos saber a diferença entre a técnica e a prática. A prática todo mundo faz, mas a técnica específica para quem quer evoluir, eu posso usar essa diferença? Escuta, uma pessoa, ela ficou conhecendo alguma coisa. Então, ela tem uma teoria daquilo. Ela já conhece teoricamente o que é aquilo. A essência daquele pensamento. Então ela começa e vai quebrar a cara e vai praticar aquilo que ensinaram para ela. Ela então é amadora. Ela está fazendo uma prática. Ela não está usando técnica. Ela está está caminhando para uma teática, mas por experiência própria. Ela está fazendo a experiência por conta dela. Isso chama-se autodidatismo. Agora, por exemplo, alguém falou em alguma coisa, então ela quer aprender aquilo que é. Ela então entra, vai conversar com um técnico especializado no assunto, que mostra para ela a técnica, faz uma bibliografia, dá exercício para ela entender. Isso aí já é a técnica. Então veja, é uma teática aí tecnológica. A outra é uma teática autodidática. A capiche? Capiche? Qual que é o próximo? No asno ou no burro? Como é que é? Não, vamos saber. É o alto-sonante ou é aquela beautiful? Vamos ver o que é, né? Eu não sei de onde vai sair. Não, vai ser a triparada dura em campo. Adélio Speech. Vamos ver o que vai sair. Na página 15, professor, Principiologia, o senhor coloca na terceira linha os princípios constitutivos da vida moderna. A ideia, o senhor já comentou sobre isso? Não falei não. Falei ano passado só. Tá, o alto potencial integrado, ele é essencial nessa questão da vida moderna? Eu penso que sim, porque senão a pessoa cai no buraco, né? Que a vida moderna, devido à supercomunicação, superconsumismo, tem muito abismo na frente da pessoa. Se ela não integrar os potenciais que ela tem, ela vai cometer muito erro.
ela se desvia, é a autoenganologia. E a desviologia, ela vai cair no buraco. Até mesmo... A vida moderna hoje é mais perigosa do que antigamente. Mas a vida moderna também é a melhor vida que nós já tivemos nesse planeta até hoje. Porque uma matéria de evolução. O próprio superdotado também pode ter um desvio maior com a vida moderna. O superdotado é um perigo, ele tem que saber para onde vai, tem que ter gente que orienta o camarada, ou a mulher, a moça, a menina, senão ele está no buraco. É muita tentação. A pior tentação que tem aí é o óxi, a droga. Isso aí é terrível, mata em pouco tempo. Tudo é a vida moderna. Criaram esses bichos todos aí, terríveis, são os germes da loucura. Então, uma das preocupações da preceptoria seria da criança atingir esse sinergismo imediatamente. Gente, a melhor coisa que tem nessa vida humana é uma pessoa que pratica a tarefa do esclarecimento, que possa dar informações para os outros, para evitar esse buraco, tirar a pessoa do abismo. É aquela antiga ilustração que tem aquele anjo de guarda com as asas enormes e as duas crianças na beira do abismo, e ele está lá protegendo para não cair no abismo. Atares é isso. Seja o anjo guardador, você está entendendo? O anjo de guarda, aquele que ajuda tudo, o guia para o melhor, para evitar o abismo na frente das pessoas. Agora, o ideal seria a gente arranjar só político que fosse um guia de maior orientação, mas como é difícil, né? A situação é precária. Agora, a gente está todo mundo agora, gente que tem cabeça, batendo palma para a nossa presidente, para ver se ela continua firme contra a autocorrupção. Vamos ver se ela aguenta, até que ponto que ela aguenta, se o povo não vai fazer muita pressão. Mas é o máximo. Agora, o que eu acho engraçado é que a hora que fizeram isso, todos aqueles caras que aparecem muito, ninguém fala nada. Tá? Todo mundo entrou na muda. Você não vê nada de Sarney, você não vê nada daquele outro lá do Nordeste, lá brabo. Todos esses ficaram caladinhos, enfiaram a viola no saco e não falam nada. Está tudo de olho para ver o que vai dar. E a turma do PT também, ninguém fala nada. Como é que fica? Agora, tem muita gente batendo palma. As revistas dessa semana está todo mundo falando nisso. Inclusive os leitores escrevendo. A presidente está fazendo força. Agora já tem um, né, que só para pôr, vamos dizer, água na fervura, já colocou o seguinte, que é muito cuidado isso que a presidente está fazendo, porque o Jânio Quadros quis fazer isso, deu no que deu. Mas ele não falou que o Jânio Quadros vivia bebendo, que era doido. Ela não bebe, nem é doida. A dona tem cabeça no lugar, ela sabe o que ela quer. Então, estão comparando para... Deve ser para defender o PT diretamente. Isso está na revista essa semana. Comparando essa presidente com essa situação com a época do Jânio Quadros. Gente, isso é espúrio, totalmente espúrio essa comparação. Tenho precisado usar o alto potencial integrado, principalmente na convivência com meu irmão gêmeo, que é totalmente ao contrário de mim. O que é que eu falo para vocês sobre genialidade? Os dois são gêmeos, estão ali e um é ao contrário do outro, total. Ao igual que muito ele permanece assediado e tenta se defender da conscienciologia, me dizendo que sou fanático. Às vezes fico dividido, paro e penso que não posso mais insistir, seria estupro evolutivo. De que modo resolver esse gargalo grupo kármico atípico? Primeira coisa, vocês já têm 27 anos. Com 26 anos, a pessoa já está amadurecida do ponto de vista biológico. Então, você não tem nada que ver. Separa dele, se você não tem nada para fazer, vai cuidar do seu destino. O que você vai fazer? Você não quer ouvir você. Agora, separa dele, continua tendo contato, mas dando exemplo cosmoético para ele. Com isso, ele pode mudar com o tempo. É uma saída que você pode fazer. Você entendeu, né? Esse nosso amigo vive escrevendo para cá. Agora que eu estou sabendo que ele é gêmeo. Essa é brava. Você é um exemplo das coisas que eu vivo falando aqui. Eu já estudei muitos gêmeos e vi isso tudo. Um totalmente diferente do outro. Agora veja, um admite a conscienciologia, ele escreve para cá todo dia. O outro não pode nem ouvir falar. Agora gêmeos.
Outra coisa, vocês são univitelinos? Você não escreveu, preciso saber como é que é. Só para a gente ver o problema. Aí aquele negócio de separados ao nascer. Só que tem que esse aí não foram separados, né? Nasceram juntos. Quem é que nasceu primeiro? Foi você ou ele? Tem que saber. É univitelino? Como é que é? Qual a tendência dele? Qual a sua profissão? Para onde você está caminhando? E ele? Para onde ele está caminhando? Qual a profissão? Isso tudo é importante estudar. A fisiologia humana traz que o sistema nervoso central tem que ser treinado para obter um funcionamento bom. No caso da parafisiologia, na questão energética, seria o mesmo? Ela não é o mesmo, não, porque é muito mais do que isso. Porque o processo parapsíquico exige muito mais que a vida humana. O negócio é muito sério, devido à multidimensionalidade. Mas é muito mais do que isso. É isso aí, mais alguma coisa. Repetidas vezes o senhor tem abordado grave questão dos manicômios das doenças mentais, afirmando que muitos dos casos são decorrentes do parapsiquismo não desenvolvido ou do assédio extrafísico. Os tratamentos psiquiátricos ou psicológicos não consideram a multidimensionalidade ou o parapsiquismo na análise de patologias mentais, acarretando diagnóstico incompleto, senão incorreto. Diante dessa grave situação, não seria de grande avanço, à luz do conhecimento conscienciológico e através dos competentes médicos e terapeutas residentes em Foz do Iguaçu, a CCI criasse algum centro de tratamento alternativo de doenças mentais, um centro onde o paciente se internasse para tratamento holossomático e parapsíquico na busca de sua cura? Escuta, seria bom você entrar em contato com a OIC, o mais depressa possível. Olha aí de onde você escreveu, que você vai ver o que é a OIC. A Organização Internacional, sabe, da Consciência Terapia, que eles já têm muita coisa para tratar a gente, tudo quanto é tipo. Fala com eles, mas não é só doente mental, não, precisa de muito mais gente. Os doentes mentais não são só esses que são totalmente dementes, que todo mundo vê, não. Teve uma vez que a Organização Mundial da Saúde falou que 1 entre 4 pessoas são doentes mentais. Atualmente tem uma revista que falou que 1 em cada 25 pessoas é doido, totalmente pirado. 25. Quer dizer, né? Não falou a verdade. Porque a Organização Mundial da Saúde era de 4 pessoas. Agora, o que é? Na Organização Mundial, eles colocavam todo mundo que tinha algum processo mental. Então, aí realmente não é 1 em 4, deve ser 1 e mais. Mas eu penso que 1 em 25 também não é a realidade. Se 1 em 4 não é a realidade, 1 em 25 também não é. Talvez seja 1 em 10, para ser bonzinho hoje, né? Porque hoje é segunda-feira, o povo está começando a trabalhar, a gente faz uma concessão. 1 em 10. Tenho algum tipo de crise de hipotermia que os médicos que consultei fingem entender o que é, mas não entendem. E não resolve. Esse aqui está acabando com ela, está acabando com a médica. No período da TPM, ela se acentua e precisa de cobertor e bolsa de água quente e até que alguém deite sobre mim para o frio passar. Sinto que perco muita energia e isso já dura mais de 30 anos, ocorrendo ocasionalmente no período menstrual. Que pode ser isso? Não aguento mais. O senhor poderia me dizer, do ponto de vista médico, que venha a ser isso, por favor? Já não sei mais a quem recorrer. Olha, a melhor coisa que você faz é trabalhar com o estado vibracional e aumentar as suas energias. Uma das coisas que faz para a gente aumentar a energia mais rápido, você concentra em aumentar a temperatura e mexe assim com as mãos. Ó. Faz isso. Que é para mexer no processo da lateralidade da energia. Isso, às vezes, aumenta a sua temperatura na hora. Uma outra coisa é 2 edredons juntos. Também ajuda muito. A pessoa, a hora que começa a esquentar a cara debaixo do edredom. Tem uma técnica que eu já escrevi, que eu vou publicar no dicionário dos argumentos da Conscienciologia, que é a técnica do sarcófago. O sarcófago é o seguinte, eu já expliquei aqui um dia desse, agora é bom eu falar para ela aqui, ela não sabe. Você deita em decúbito dorsal, quer dizer, com a barriga para cima. Relaxa toda a sua roupa, o pijama. E agora, pega 2 edredons grandes e coloca os 2 juntos. Se você tem alguém que te ajuda, você pede para afofar os edredons em torno de você e colocá-lo por baixo do pé e etc. Tal. E outra coisa, fecha tudo, só vai ficar a sua cara de fora.
Se precisar, você coloca alguma coisa para tampar a cara também. Então, só fica o lugar de você respirar dentro do sarcófago. Sarcófago é justamente isso. É como se fosse uma tumba. Agora, o que se passa? Um túmulo. Agora, você fica ali quieto, não faz movimento nenhum. Coloca os braços estendidos junto das suas pernas. Você estende seus braços, você vai ver que vão dar mais ou menos na altura das coxas. Então é isso, você fica com as duas mãos lá dentro. Se for preciso, você pega 2 luvas dessas que sejam desse tipo aqui, ó. Grande, forte, fechada. Isso aqui esquenta em alguns minutos, qualquer mão. Não tem jeito de ficar sem esquentar. Agora, depois que isso acontecer, você fica lá dentro. A hora que a sua cara esquentar e começar a virar um fogo, que parece que você está na menopausa, já está funcionando, você não está com hipotermia. Eu garanto para você que você superou o processo. Agora, você usa aquilo, sai dali e vê quanto tempo aquilo dura. Com o passar do tempo, você domina o processo da hipotermia. Agora, é uma saída. A técnica é essa mesmo, é a técnica do sarcófago. Eu já expliquei isso tudo, já tem tudo aí, eu vou publicar oportunamente, com calma. Agora, eu mesmo uso essa técnica de vida eu ser octogenário, às vezes eu sinto frio. Entende? Uma outra coisa, eu às vezes uso 2 meias, o meu sapato cabe 2 meias, já é de propósito, eu tenho um número a mais. E mesmo esse aqui, ele está com 1 meia só hoje. Outra coisa, eu em vez de usar, às vezes, uma cueca, eu uso todo a calça do pijama, debaixo da minha calça. Outra coisa, uso o cachecol. Eu tenho essa blusa que é contra a irradiação de UV e ainda coloco essa outra por cima. Entende? Agora, junto com isso, tem chapéu. E o meu chapéu também tem o que evita o processo. Então, com isso, a gente esquenta. Não há hipotermia que aguente uma coisa dessa. Agora, outra coisa. Quando você estiver desse jeito, você vai fazer, tem umas máquinas muito boas de fazer chá, que esquenta a água. Então você esquenta a água na hora e faz um chá dentro de uma caneca, inclusive de porcelana, aí, e coloca boldo. E toma quando o chá estiver saindo fumacinha, senão não vai. Quer dizer, evaporação. Isso também vai aumentar o seu processo de hipotermia. Agora, você vai falar assim, mas vem cá, eu vou ficar fazendo isso todo dia? Não. Começa a fazer que lá pelas tantas o seu organismo reage. Se você mexer com as energias, porque a hora que você estiver no sarcófago, você deve fazer entrar em estado vibracional, no sarcófago. Você pode estar certo. Aí o povo vai chegar lá e fala assim, nossa, você ficou vermelho de uma hora para outra. Quer dizer, então aí já não tem mais hipotermia. Eu estou falando que é uma técnica que funciona. Não precisa ninguém deitar em cima da pessoa do jeito que ela está falando. Moro em Brasília, tem 21 anos, é um ano que conheço a Conscienciologia. Há tempos tento trabalhar no direcionamento da minha PROEX. Pela 3ª vez, uma consciência me indica leituras referentes a Heuerbeck. Frequentemente, quando projetada, me encontro com um grupo de paramédicos que realizamos paracirurgias. Hipótese. No meio intrafísico, a formação em medicina seria o melhor para ajudar mais nesse processo? Não há dúvida, né? Estou fazendo o curso de Assistenciologia no IIPC. Entra na medicina. Seja colega, né? De que modo diferenciar a SEST, a síndrome do estrangeiro, da esquizofrenia e do autismo? Ah, não, isso é tão fácil. A síndrome do estrangeiro é uma pessoa que não se sente bem no mundo que ela veio viver aqui, porque ela achava que tinha um ambiente melhor. Quase sempre até estava numa comunex mais equilibrada do que aquele ambiente que ela arranjou aqui. A esquizofrenia é a diferença que a pessoa tem de conviver com os outros. Ela tem dificuldade de convívio. E o autismo é a pessoa que é mais fechada ainda do que na esquizofrenia. Então ela se fecha em copas e quase sempre tem processo psicológico, emocional, intelectual e etc. Volto. Letra B. Ah, letra B. Beleza? Beleza. Na patologia, a 3ª e 4ª linha,
Assimilação do neopotencial pelo conjunto de dos potenciais existentes. Eu, olhando assim, dá para entender, mas trocando em miúdos, eu não... O caso todo é o seguinte, todo mundo tem muitos potenciais, mas raramente você vai encontrar uma pessoa que aplica simultaneamente todos os potenciais. Sempre ela tem trafores que são ociosos, que ela nem sabe às vezes, nem tem muita autoconsciência da realidade, daquela virtude que ela tem. Então, por exemplo, eu já vi gente que tem uma memória fantástica, e nunca tinha pensado nisso. E outra coisa, às vezes é uma pessoa que tem uma ótima memória e não lê nada. Tudo isso eu já vi. Isso é potencial jogado fora, não está integrado coisa nenhuma. É uma boboca total. Assim, você tem vários potenciais, aí ele ajuda você a adquirir um neopotencial. Pois é, mas veja, a assimilação do neopotencial pelo conjunto dos potenciais existentes. Então, por exemplo, você começa a estudar um ou dois ou três, vamos dizer, dons que você tem, os gifts que você tem. Aí você junta aquilo, você vai ver que tem algum outro que você tem que você não está dando o devido valor. É isso que mas aquele conjunto ele vai gerar um novo, né? Assim dá para... Mas teria um exemplo disso que eu não consegui assimilar. Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma boa memória, ela sabe que tem. Ao mesmo tempo, ela tem uma boa elaboração de pensamento, ela pensa com certa racionalidade, tem lógica no que ela, as assertivas dela, tudo isso. Mas, por exemplo, ela às vezes não é boa em matéria de associação de ideias. Por quê? Ela não gosta de estar vendo as coisas novas. Ela tem uma espécie de neofobia. Ela, às vezes, é até um pouco, vamos dizer, a priorota. Então, veja, na hora que você chega e fala para ela, olha aqui, você tem que sair desse seu encaramujamento intelectual. Tem que ler mais, ver outras áreas de conhecimento, de cognição diferentes dessa. Sair da sua especialidade e pensar no atacadismo, no generalismo das ideias. Ela vai alcançar um monte de autopotencialização integrada. A capiche? 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 O capítulo. Você mencionou algumas vezes que o processo de ectoplasmia causa uma redução da temperatura corporal. Isso, no caso, é apenas uma percepção fisiológica ou de fato esfria o ambiente? Não, é porque a tendência da ectoplasmia é ir para baixo. Ela vai para o processo extrafísico. Parece que tudo é assim. Tudo que chega para ir para essa fisicalidade abaixa a temperatura nossa aqui. O fogo, por exemplo, não dá para ir. Se você sair do fogo e mexer só com o fogo, você está dentro da baratosfera, mas não resolveu nada. Agora, por exemplo, o espaço sideral, ele é frio ou é quente? Frio. Perto do zero, Kelvin. É esquisito, né? Agora, não é só quente, né? Você sabe, na hora que tem uma explosão estelar, o negócio é quente. Porque, professor, fisicamente, na prática, a temperatura é apenas a vibração das moléculas. Então, como que se faz a conexão entre a vibração molecular intrafísica e a... Tudo é processo de molécula. Essa nossa dimensão, quem é que é a rainha dessa dimensão? É a molécula. Você cortou a molécula, acabou tudo. É eletronáutica. São os bobocas aí, os parapsicóticos do elétrico. Não é você mais. Você já foi. Escuta, tem um nosso amigo aí que você precisa ter contato com ele. Ele está aí hoje, não? Hein? Não está aí não, né? É uma pena que hoje eu vi, ele está com um negócio na cabeça aí, uma touca. E ele está naquela sua condição antiga. Então, eu falei com ele que seria bom até conversar com você, para ver como é que é e como é que você está hoje. Professor, eu tenho interesse em fazer uma conexão entre a intrafisicalidade e as dimensões extrafísicas. No caso, seriam baixas temperaturas, poderia ser um facilitador desse processo? Não, isso aí é bobagem. O problema todo é você, a temperatura é um troço ainda muito molecular. Você tem que sair disso e pensar no processo das parasensações, ou paravivências, que é a paratecnologia.
Tem que mexer no fenômeno mesmo. É o parafato e parafenômeno. Entrar nisso. Eu não acho que temperatura seja grande coisa. Mesmo quando eu estudava efeito físico, eu já falava nisso. Entende? O negócio é a sensação, a vivência que a pessoa tem perante a realidade. Agora, é impressionante, com o passar do tempo, as conquistas que você vai alcançando com isso. Isso é um absurdo. A gente fala, a pessoa custa entender. Sabe como é que é a situação? Mas, por exemplo, as nuances, sabe, a sutileza, o problema dos glimpses, os lampejos, as coisas que aparecem, são impressionantes. Tem gente que está estudando essas coisas comigo, por exemplo, o próprio Pedro tem estudado. Você já viu a sutileza de bobagem. No entanto, é um fato, mas é uma sutileza difícil de você expor. Até para expor, às vezes, tem dificuldade. No entanto, você vivenciando aquilo, você vê a realidade, não tem jeito de fugir. Então, isso é que eu recomendo que você estude. É fenômeno, para fenômeno. E a partir de você. Agora, a primeira coisa que eu tenho é aquela minha técnica, não tem outro jeito, isso não tem substituto. É anotar, registrar tudo, mesmo aquilo que seja totalmente significante ou aparentemente irracional, não interessa, anote. Daqui a um ano, aquilo vai fazer sentido para você. Agora, tem que fazer e deixar passar um ano, todas as anotações, aí você dá um balanço daquilo. Olha todos os fatos que sejam mais ou menos aproximativos. Vê o que é que tem convergência. E aquilo fica mais claro com o tempo. Você entendeu esse trecho? Sim, eu acho que é importante o autodesenvolvimento para Agora, seria bom, você tem acompanhado as dinâmicas aí, né? Você já participou disso, né? Essas dinâmicas, você nunca pode perder isso. Agora, você é dos caras que divide hino a complementar 6 vezes em seguida. Ô papá, dá um jeito mesmo. Quando eu vou para o complementário, acaba o complementário e eu não percebo nada. Isso pois é, mas vai para perceber. Faz ele gastar dinheiro, para ele ver que ele está ali, que aquilo tem valor, alguma coisa. Aí ele vai dar valor, ele vai prestar mais atenção. Vamos ver o dia que tem a complementar mais caro, põe ele lá para pagar tudo. Entende? Assim ele vai gastar, ele vai ver o negócio como é que é. Não é fácil. Professor, eu tenho pelo menos uma inspiração de que o entendimento dessa conexão entre intrafisicalidade e multidimensionalidade pode permitir o desenvolvimento de tecnologias, nos aparelhos médicos. Para a tecnologia. Aparelhos médicos que podem ajudar Mas agora, eu já desisti dessas coisas há muito tempo. Quando eu era mais moço, comecei com a medicina, eu vi que o processo do timo seguia depois com a pessoa adulta. Eu falei, quase me bateram por causa dessa história. Com o passar do tempo, fizeram mais experiência, chegaram à conclusão que tem casos que o timo prossegue, mesmo depois que a pessoa é adulta. Aí, lá pelas tantas, eu queria estudar, e a minha técnica era estudar o processo do macrosoma, que é um negócio totalmente diferente, por causa do processo de serenão. Aí eu falei com vários amigos meus, etc., inclusive com o César Lattes. O César Lattes disse para mim assim, Paulo, não entra nisso. Não vale a pena, que o povo tudo aqui é doido onde ele está. E eles achavam que o César Lattes era doido. Se você entrar com uma coisa dessa, é um absurdo. Como é que você vai falar para os seus colegas que você está falando uma coisa que o homem sempre teve e que nunca ninguém viu? Que a medicina nunca nem pensou no assunto. Você fala assim, desista disso. Se o aparelho funciona, não precisa ninguém acreditar ou deixar de acreditar. Mas o aparelho não resolve isso. O aparelho nosso é você, a consciência, sou eu. Se quer estudar a consciência com o aparelho, você está perdendo seu tempo. Está muito superficial. Está escrevendo na água. Isso não resolve. Dando rasteira no vento. Cuspindo para cima. Por exemplo. Não dá. Tem que ser a coisa para você entrar no assunto para valer. Por exemplo, professor, nós podemos desenvolver a telepatia, mas, no entanto, nós usamos celulares, telefones celulares. Telepatia tem, eu te dou as dicas do que é que vai fazer, que o negócio é muito mais sério do que isso. É o que eles estavam querendo fazer comigo até nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eles colocavam um local que eu vi onde é que era nos Estados Unidos, uma determinada sala, só para eu sintonizar e saber onde é que era. E lá eles colocavam um indivíduo. E eu ficava no Rio de Janeiro. E eles lá de olho. Tudo duplo cego, ninguém conhecia ninguém lá entre eles.
Mas eu sabia onde é que era o lugar, mas não conhecia o cara, não vi ninguém, não sei nada. Então aquilo ficava só no contato de telefone. Você está entendendo? Eu no Rio e eles nos Estados Unidos, lá naquela sala. E eu então falava com ele agora. Vocês agora colocam todo o sensoriamento em cima dele, que eu vou abaixar o batimento cardíaco desse cara. A distância. Então eles iam ver que eu estou funcionando à distância. Ninguém está sabendo o que eu estava fazendo. O cara não sabia o que eu estava fazendo com ele. Como é que é? Isso tudo se pode fazer. Agora tem que fazer assim, de um continente para outro. Senão não vai. Aí é mais do que telepatia. É a parte objetiva do processo da energia. E eu já fiz isso tudo. Essa pessoa queria fazer o problema comigo pelo seguinte, que ela tinha um negócio na perna durante anos e nada melhorava. Tudo quanto é médico, etc. Tem dinheiro, ambiente melhor, de New York, tudo, alto nível. O cara me telefonou e falou, não, eu estou sentindo um negócio aqui assim, assim, assim. Aí eu vi que tinha um dos nossos colegas lá com tal mal. E ele falou assim, não, entra, vamos dar um jeito nela. Então comecei a jogar energia por telefone. Ela falou assim, não, lá pela Santa. Não, está passando, está melhor. Ela nunca mais teve dor. Telefone. Mas os amparadores ajudaram. Isso é que chama a chamada cirurgia invisível, terapia invisível. Está entendendo? Agora, essa pessoa ficou entusiasmada com isso. Ela tratou de tudo, tomou tudo quanto é remédio, fez tudo que pôde. E a dor continuava, no mesmo lugar, tudo do mesmo jeito. A partir daquele telefonema, o negócio parou na hora e nunca mais teve. Então ela queria que eu fizesse isso com um monte de gente. Tudo quanto é lá, na Europa, nos Estados Unidos. Eu falei assim, não, eu não vou entrar nessa. Se eu entrasse nessa, depois ela quis que eu fosse para os Estados Unidos para trabalhar em hospital. Igual o Bernard Grad, que eu já falei aqui, que é um médico que faz isso. Ele mexe com as energias assim. É coisa séria. Mas eu não quis entrar nessa, porque esse não é o meu caminho. Eu preciso trabalhar com a conscienciologia, esse que é o meu objetivo. Então vamos nessa, tem muita coisa para você fazer aí. Você vai ser um engenheiro dentro da fisiologia humana. É isso? Pensa nisso. Gente, o Amin não está aí hoje não, né? O Amin Lascani não veio, né? Amin, alô, Amin. Se você estiver ouvindo, vinde a mim. Veja bem o que é que se passa. Os 10 já estão prontos. Pode falar para o Everton. Os 10 já estão prontos. Já pode mexer com eles. Os 10 primeiros. Eles entendem tudo. Isso aqui é assim, que alguém oferece a alguém, esse alguém sabe quem. O que eu estou falando, ele entende tudo. O que eu estou dizendo. Tá certo? Pode falar. É com relação aos nossos altos potenciais. A gente percebe na conscienciometria, que você vai perguntar para uma pessoa, você perguntar, qual é o seu mega trafor? Todo mundo engasga. Como é que pode esse paradoxo de uma coisa que a gente trabalhou tanto ser tão difícil da gente detectar? A pergunta para ela, então, qual que é o mega trafor dela? Às vezes é melhor. O pessoal identifica mais fácil. Pois é, já é uma grande coisa. A coisa mais importante é saber os erros da gente, não as coisas boas só. Mas é possível que exista um mega trafor ocioso, por exemplo? Tem. Eu não estava falando aqui agora com a lendária, que tem o processo da pessoa, por exemplo, que não via que ela tem uma memória fora de série. Ela não dá valor para isso. Escuta, parece que eu vi que você passou para ali, depois você voltou. Posso saber o que se passa nisso? Essa passagem significa o quê? Não entendi nada. Quer dizer que é o processo de prosêmica. É uma terapia ou é uma patologia prosêmica isso aí? É isso? De aproximação espacial. As duas coisas. O negócio é sério. Agora, eu só pergunto uma coisa, Pilar. Ela não está fugindo de você, não, né? Não é por causa da sua companhia, não. Porque senão, será que ela está triste, não quer ficar de você, que representa alegria? É isso? Eu vou cantar aquela música, voltei aqui no lugar. É?
Eu não entendi nada. E outra coisa, ela não muda simplesmente, ela leva um comboio com ela, 1 milhão de coisas. Mas, professor, o que falta, basicamente, para a gente entender mais do nosso Mega Trafora e a gente identificar com mais segurança? O que falta no Trafor é mesmo pesquisa, estudo, cognição, né? Se a pessoa começar a estudar mais, ela vai aprender alguma coisa. Não, mas eu digo, por exemplo, Trafor. Às vezes a gente Trafor. Estou falando do Mega. O Mega agora, todo mundo outra coisa engaja. séria. Às vezes a pessoa não quer assumir a responsabilidade de ter aquilo. Isso é mais comum do que se pensa. Tá certo? Você vira para a pessoa e fala que ela tem aquilo. Então aquilo acarreta uma responsabilidade enorme dela ajudar uma multidão. E ela, às vezes, não quer enfrentar esse arregaçar de maneira. Mas aí que tá. Tem gente que gostaria muito de saber. Ah, sim, mas quer saber aquilo que não vai dar trabalho, que não dê responsabilidade. Bem? Vai com calma. Mais ou menos. Aqui não fica olhando só o Trafor, não. Tem que olhar e trafar. Não, a gente olha também, até mais. Parece que fica mais fácil, até detectar, mais dizer assim. Não é bem com fácil segurança. assim, não. Eu não acho que seja tão fácil, não. Não, as pessoas têm mais. Tem trafaros mais sutis, são muito mais difíceis de você, vamos dizer, fazer o diagnóstico do que um traforo. É porque se a gente pede assim, ó, faz 2 minutos, faz uma lista com 10 trafares e trafores. Normalmente as pessoas terminam os trafares antes. Normalmente. E no trafor engasga, trava. Quando fala de mega trafor, se for de ou mega trafor ou alguma coisa muito relevante, a pessoa também engasga. Então é isso que eu queria dissecar. Mas aí insista que você vai ver que as coisas não são tão assim, não. Pô, fica mais claro. Você está na Consul, né? Você está com tudo. Viva o conscienciograma. Professor, a compreensão profunda daquele mega trafar, arrasador de quarteirões, aquele que a pessoa arrebentou milhões de vidas, várias vidas, vem vindo, vem empurrando com a barriga, não quer olhar, não quer ver, não quer olhar, não quer ver. Um belo dia, ela consegue ter uma compreensão extremamente séria daquilo. Ontem o senhor falou de autopenselinato raro. Não seria alguma coisa nesse viés, alguma coisa mais séria, mais rara? Porque o nível de importância e o nível de autossuperação... Às vezes é porque criou um trauma para a pessoa. É um impacto. Um estigma que foi criado. Travou. Aí ela conserta. Sim, e aí travou. Às vezes o que precisa é isso. Mas às vezes o processo falta mesmo em esclarecimento. Se a gente vê que a pessoa tem isso, esclarecer e ver toda a desvantagem, as várias desvantagens daquilo, a pessoa às vezes se mexe. Ela vai melhorar. Sim. Mas agora, porque existem vários trafares, mas existe um que é o que realmente trava, que a pessoa perde muito tempo e vai empurrando com a barriga. Aquele deve ter algum tipo de dedicação exclusiva, específica no curso intermissivo. Não, aí depende do quadro geral, o contexto geral da pessoa, para ver como é que funciona. Né? Uhum. Tem que examinar. Que uma coisa é superar um pequenininho. A Consus hoje já sabe bem mexer com isso. O conscienciograma explica tudo isso. Só olhar bem lá, que ele dá direções, tudo quanto é lado. É só olhar. O que eu achei dentro disso é que aquele que é mais doloroso teria que ter uma dedicação de bastante tempo para a pessoa estudar essas ideias, assimilar e se preparar. Às vezes aquele doloroso, a pessoa ainda não tem gabarito para pegar. Ela tem que ver aqueles que estão antes de chegar nele. Certo. Aqueles que compõem o processo para chegar lá. Que é o que nós chamamos a sala do espaço perdido. Que é a antessala, sabe? A soleira da porta. A entrada. Isso aí que às vezes tem que dominar. Mas então a parte aqui dos altíssimos. As crianças alemãs com problemas sociais, drogas, familiares, ou que tiveram qualquer problema com a polícia, estão sendo enviadas a Portugal para famílias de acolhimento. O único requisito é que falem alemão. Essas famílias estão, na maioria das vezes, só preocupadas com o dinheiro e não com a educação ou bem-estar das crianças.
O suposto acompanhamento psicológico quase que não existe, porque tudo isso se tornou um negócio para todos os intervenientes da rede. A situação já deu muitos problemas e estourou para os dois lados. Nesse momento, não sei como está, ou se acabaram com isso. Acompanhei de perto esse caso, porque a minha ex-sogra, na Suíça, foi uma das pessoas que acolheu muitas crianças. Nunca concordei com o que vi, sempre dei contra nela. Vocês estão vendo as crianças alemãs com problemas sociais, drogas e familiares. Estão mandando para fora. A culpa não é das crianças, são dos adultos alemães. Essas crianças já devem estar piradas por causa do ambiente que está lá. Eu falei isso com a minha mulher. Se a gente soltar esse menino aqui, ele vai ficar doido. Um ambiente hostil desse jeito, é doido em pouco tempo. Esse povo todo lá deve estar fazendo as crianças tudo ficar doido. Agora, ó, eles vão ter que tomar alguma providência cedo ou tarde. Eu tinha falado isso com a minha mulher. Isso aconteceu faz mais de 20 anos. Faz mais ou menos 30 anos, 30 e poucos anos. Eu tinha falado com ela, eles vão ter que tomar uma providência, porque senão a população vai diminuir cada vez mais, vai ficar só de gente hostil aqui dentro. Eles vão brigar entre eles. Deve ser isso que está começando a acontecer. Agora estão mandando fora para Portugal, para a Suíça, essa é terrível. Comecei a tomar recentemente um remédio para déficit de atenção, Ritalina, metilfenidato. Isso é um perigo, hein? Cuidado. Não tem, de fato, a comprovação psicológica do que preciso do remédio e que sou deficiente em atenção. Resolvi experimentá-lo para observar minhas reações com ele, nos estudos e no foco geral das situações. De fato, obtive alguma melhora significativa em vários setores. Menos distração, melhora de foco para a realização de tarefas, menos ansiedade, menor apetite desmedido. E o que mais me surpreendeu foi a anulação dos sentimentos desnecessários. Digamos que fiquei desdramatizado. Sei que não é ideal depender de remédio, mas vejo que a Ritalina tem me ajudado a alcançar um potencial que parecia ser meu por direito, mas que não estava fazendo uso. Qual a opinião do senhor quanto ao uso de medicamentos, não necessariamente para doentes, mas para alguma melhora no desempenho pessoal? Não. Remédio a gente só pode dar para quem é doente. Esse negócio de desempenho pessoal, a pessoa que fica tomando opção de energético, milhão de coisas, isso é loucura. Não deve fazer isso, não. A gente pode ter complementos alimentares, isso é outra coisa. Agora, ó, Ritalina é coisa brava. Olha bem o tempo que você vai tomar isso, como é, que é muita gente aí que já passou mal com isso. Cuidado. E outra coisa, depende da sua idade. Tudo indica que você parece ser adulto. Se já é mais de 26 anos, ok, olha bem. Agora, se você é mais jovem, cuidado. Há alguns meses passei a sentir dores nos ouvidos pela madrugada. São dores agudas e rápidas. Já fui ao médico, fiz exame, mas o médico disse que está tudo bem. Tem uma sinalética que identifiquei de amparo no ouvido direito, porém são sensações diferentes. O senhor já ouviu falar de algum caso parecido? Não. Ouvido processo de sinalética é muito comum por causa do tímpano. Isso aí tem que examinar com calma. Agora, no seu caso, é preciso ver a sua idade para ver, porque conforme a idade, a pessoa tem dor de tudo quanto é jeito. Depende do que é. E isso é temporário, é efêmero. Aquilo dura pouco. Deve-se examinar seu caso para ver como é que é. Vamos ver com o tempo. Agora, olha a sua idade com isso. A maioria desse povo, seria bom até eu falar isso para os teletertulianos. Quando mandar as coisas para mim, não precisa mandar seu nome, mas manda pelo menos sua idade, onde é que você mora. Isso ajuda para a gente ter uma ideia da pessoa. Eles não mandam nada, pensam que a gente sabe tudo, só de ver o tipo de letra que o cara escreve. As letras são as mesmas, de computador, não adianta nada. Estou com uma tosse irritante, que quando vem, parece que vai me sufocar. Já fui ao médico e está tudo bem com os meus pulmões. Estou passando uns dias aqui em Foz. Quando dá, assisto tertúlia e fiz outro dia no laboratório da sinalética energética. Faço tratamento de ansiedade e sei que alguns dos componentes podem ocasionar essa tosse. Às vezes penso em ser energético. Estou trabalhando em energia e não sei mais o que fazer. Tem alguma sugestão? Não. O problema é, se você está aqui, você deve procurar o Dr. Marco Antônio, que é especializado nisso. Esse é o meu médico, e quando eu tenho tosse, quem me vê é ele é muito bom. Eu já tenho experiência com ele. É aqui de Foz. Agora, ó, na sua idade, você está na terceira idade. Então, tudo pode acontecer. É bom te examinar com calma.
Vê como é que estão esses hormônios com calma. Eu e meu irmão somos gêmeos bivitelinos. Não, isso aqui não é o mesmo. Ah, é o mesmo, mas ele está explicando mais coisa agora. Somos gêmeos bivitelinos, ele é motorista profissional e eu sou concorrente ao vestibular de medicina na UFG. Ainda estou na dúvida se vou ser um fisiologista para trabalhar no futebol ou neurologista. Poderia me dar uma dica? Preferir ser neurologista. Agora, ele, veja bem, é motorista profissional. Pois é, o irmão é motorista profissional. E ele quer ser neurologista. Cada um faz o que pode. Por aí, ó, mais uma vez, prova aquilo que eu digo para vocês. Agora, ó, se os dois não se dão bem, aí é que é o mais brabo entre eles. Não brigue com o seu irmão, tá certo? Já está na hora de cair a ficha. Olha bem isso aí. Se uma pessoa ela é gêmea e briga com aquela pessoa que renasceu com ela, essa é pior do que a pessoa que não consegue um duplista. Muito pior. Por quê? Ela já nasceu com uma dupla, de algum modo. Se não dá certo, como é que fica? Não brigue com o seu. Outra coisa, você que é obrigado, você que tem o dever, a obrigação de não brigar. Por quê? Tudo indica que você é mais lúcido do que ele. Pelas profissões que vocês estão escolhendo, já mostra isso. Motorista profissional para neurologista, a diferença é enorme. Com isso, eu não sou contra os motoristas, não. Agora, o processo todo é o seguinte, o neurologista pode ser um motorista. Agora, o motorista nunca pode ser um neurologista. Então, a diferença é enorme, não adianta querer defender. Essa é terrível, né? Como argumento, não tem saída isso aí. Professor, aqui, ó. Na página 15, por favor, em tecnologia. Sim. A segunda técnica. A técnica das compensações intraconscienciais. Aí isso tem, já tem meus livros, 700 experimentos, tem tudo isso. Olha lá. Isso é hora que você está por fora. Você está vendo que a Fafá não leu tudo. Ela pode te ajudar, mas não ajuda tudo, não. Sobre isso, não sabia. Ela não está sabendo, isso é uma coisa curial. Curial. Agora, não posso estar falando curial, porque talvez ela não vai entender o que é também. Ela não leu isso. Professor. Mas é uma coisa trivial, normal. Ela não está sabendo, pensa bem no resto. Mas a Fafá sabe muita coisa. Professor. Agora, você sabe, se só de abrir os olhos para ela não fazer nenhuma falácia. Professor, aqui Sim. No Há de Amor, Sim. Em cima. Há de Amor. Há de Amor. O verbete autopotencial integrado está relacionado com a recuperação de cons? Tá, até um certo ponto tá. O que é, do ponto de vista da intraconscienciologia, que não está relacionado com... Tudo está. Mas esse aí está, em grande escala, em grande valia. Não há dúvida que está. Tá bem, obrigado. Megacons. Megacons. Uma hora nós vamos trazer um verbete aí sobre a autorrecuperação dos megacons. Vocês verem como é que é. Professor, letra B aqui em cima. Sim. No verbete que o senhor está falando de integração e convergência dos potenciais, de que forma os megatrafores delineam a linha de proexis? É o megatrafor que faz isso, porque a pessoa ela já consegue, pelo megatrafor, alguns resultados positivos. Se ela consegue isso, ela abre o caminho para outros resultados positivos. Não vai ser através de um megatrafor que ela vai conseguir isso. Tem que ser através de uma virtude, um predicado, de uma boa tendência, de um bom desempenho. Então, identificar os megatrafores é um passo para identificar a linha de proexis? Total. É das coisas mais sérias que tem. Por isso que eu falo. Quer saber como é que é você e a sua vida? Olha o conscienciograma. Para isso eu fiz um livro. Demorei 22 anos para fazer. Ele me deu mais trabalho do que o projeciologia. Ele é bem menor. É um manual. É um livrinho. Projeciologia já não é. Projeciologia hoje tem 1.200 páginas.
Só, que Maxi. Nessa linha de pergunta dele, mas até que ponto essa ProEx também não teria a ver com a interpresão grupocármica que a pessoa teve no passado, e ela estaria trabalhando justamente para limpar isso aí? Não, isso tudo aí tem, nós não estamos estudando isso. Se você for estudar isso aí, é outro assunto, não, outros 500 cruzeiros. Mas com relação ao que ele colocou da programação assistencial. Mas pode ser, é uma opção de coisa. Não, porque você falou assim, a pessoa que tem um trafor, e aquele trafor abre um caminho para ela vai acabar atuando mais naquilo, porque vai ter mais rendimento a partir daquilo, né? Agora, quanto mais a pessoa souber o que ela tem, o que ela é, melhor para qualquer coisa que ela quer decidir, para criar um novo patamar de conhecimento. Qualquer autocognição ou neocognição, é muito importante saber o que ela tem. Quais são os implementos que eu possuo? Quais são as minhas potencialidades? Não, só porque eu estava pensando, por exemplo, no caso de alguns amparadores, o senhor comenta, que nem, por exemplo, o espartano, que ele atua numa linha bem específica lá, né, de processo político, né, desse tipo de desassédio. Ele, quando vier ter uma ProEx aqui, como consim, ele inevitavelmente vai acabar atuando nessa linha ainda, não é? Não, nem ou não? Tanto. Foi pelo seguinte, já faz muito tempo isso. Faz mais de 20 séculos. Quantas vidas já não teve depois disso? Ele só, a hora que falou para mim, não, você é de Esparta. Eu era, sabe? O Eus era de Esparta, você era de Atenas. Mas ele quis dizer uma certa raiz nossa, qual a relação nossa. Mas isso não quer dizer que ele seja só isso. Mas ele tem muita habilidade paradiplomática nas coisas, é o que a gente percebe aí. Muito forte. Agora, o chefe, você como o Max está ficando mínimo. Você andou emagrecendo, né? Tem um pezinho. É a médica que está orientando isso, é isso? Ela está lá com um monte de ferro. O que é isso? Ele é o Mini Max agora? Mini Max. Ele emagreceu. Só de olhar, você sabe, meu olho clínico é terrível, né? Ele tirou os 50 anos de praia que eu tenho. Hein? Ele tirou os excessos. Ah, tirou? As gordurinhas. Então, quer dizer que você fez uma lipoaspiração. Uma lipo. Uma lipo. Não, as pessoas estão fazendo a lipo com alimentação, né, com a dieta. Isso aí é importante. Agora, vê se você está dormindo direito, olha bem isso. Você emagreceu, a gente vê até na cara. Não, mas eu estou com o mesmo peso que eu estava quando eu cheguei em Foz. Mas quando você chegou, precisa saber como é que você Mas eu estava normal, né? Fui ganhando 1,5 kg cada ano aqui em Foz. Piorou tudo do jeito que era? Piorou tudo, né? Você tem que saber aí, como é que é. Não, está melhor. Está melhor, né? Então, não, se ela falou, a água parou. Mas olha, quem é mais? Do lado aí do amor ou do lado da beleza? Como é que é? Quem é que está? É do lado aqui. Professor, há um mês atrás, mais ou menos, dia 6 de julho, você estava numa tertúlia, mais ou menos aos 55 minutos, o senhor falou assim do nada, que ele estava falando de experiência, e eu até lembrei dessa daqui. O senhor começou a falar de acidente aéreo. Nesse mesmo dia, 2 horas depois que o senhor falou, aconteceu um acidente aéreo realmente. Depois, o senhor podia olhar os seus guardados, ver se o senhor não entrou na faixa da assistência com essas consciências, não? Você precisa de ver quando é que foi isso. Né? Eu tenho certinho, foi dia 6 de julho, um acidente em Pirassununga. Aí você falou assim, quando você estava falando, comentou aquela passagem do Chico Xavier, inclusive falando que era gente da FAB, etc. E o acidente foi com gente da FAB. 2 horas depois. Pode ter sido dos nossos amigos. Temos aí que são especialistas em acidentes. Pois é. Essa turma que faz assistência conosco hoje. Então foi um processo, provavelmente nesse horário, nós eles temos deviam estar muita para gente decolar. hoje trabalhando extrafisicamente por um motivo muito sério. Nós temos muitos tenepsistas aqui. Eu nem sei atualmente quantos são. Você tem uma ideia de quantos são? Só em Foz, 130. Então você pensa, isso aí é o núcleo maior de tenepsista que tem na Terra. Então isso cria um processo de assistência muito sério em matéria de acidente. Que sempre influi. Não tem jeito.
Agora, você veja, mais de 100 pessoas aqui. Você pensa bem, mais de 100 pessoas, tem algumas dessas pessoas que, se a gente for fazer, vamos supor que seja 125 pessoas. Nós temos, então, o seguinte, a cada hora tem no mínimo 5 pessoas que estão em... Como são 50 minutos, o dia inteiro, às vezes, tem gente que está funcionando. Vocês estão entendendo? 125 divide por 24 horas, nós temos 5. Está certo? São 5 vezes. Como é que fica? Se você pegar 5, como é que fica isso? Isso tudo tem que ser estudado com tempo, com calma. Agora, depois tem que estudar também o processo do GPS, o problema geopolítico. Qual a rua, onde é que tem mais gente, por que é, de que modo que é. Isso tudo funciona mais. A distribuição física. Agora, eu acho que a Cognópolis é que vai ter o maior centro de telegrafista do mundo, com o tempo. Sendo assim, aqui vai criar um ambiente ainda mais forte que o que nós temos hoje. Se for tudo no mesmo bairro, entendeu? Uma opção de gente no mesmo bairro. Já pensou se amanhã nós tivermos aqui, por exemplo, essas 100 pessoas, tudo só dentro da Cognópolis? Eu penso que umas 50 nós já temos aqui. Se for estudar bem. 50 já tem. Mais de 50 já. Agora, pensa bem na ampliação disso. Como é que fica? Eu acho que já tem mais, se contar os condomínios. Não, eu estou dando uma por baixo, pelo menos. Com certeza. Pelo tanto de gente que tem nos condomínios aqui, é só olhar, fazer o levantamento. Eu não sei quanto pouco tem nos condomínios. Agora, tem que examinar quantos. Agora, por exemplo, se tem 150 e são 600 pessoas, então, em cada 4 pessoas que moram aqui em Foz, do nosso povo da CCCI, faz essa penetra. É 1 em 4. O dia, por exemplo, chegar a 200 pessoas, é 1 em cada 3. Pratica penetra. Como é que fica? Né? Se fazer. Tinha uma pessoa que estava interessada em fazer esse levantamento. A pesquisa. Ano passado. Vai sair o resultado. O Igor estava falando. Foi mais de 300 que responderam do mundo inteiro. Mas ele tem uma distribuição física também. Ele pode trazer alguma informação. Eu tenho muito interesse em ver a Cognópolis. Isso aí nos ajuda, pode ajudar muita gente, além da gente. Vale a pena ver. Gente, então eu agradeço muito vocês. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As votações da tertúlia de hoje foram 57 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 34 votos presenciais, 7 votos online. Agora, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos vai sortear agora, dia 4 de setembro, um netbook HP com câmera, 2 GB de memória RAM, 160 GB de disco, Windows 7. É um instrumento muito útil para ser usado aqui nas tertúlias e nas suas autopesquisas também. Dia 4 de setembro, também um curso e um livro serão sorteados. Assim, nós aguardamos você, amigo da enciclopédia, que teve sua assinatura vencida nos últimos meses, retorne. Estamos esperando o seu retorno para continuar mantendo toda essa mega estrutura. E você que não é amigo, também está convidado a fazer parte deste mega empreendimento. Você pode ligar no 45 35 25 26 52 no CIAEC, fazer sua assinatura com o cartão de crédito ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é liberdade vinculada, especialidade vinculologia. Obrigada e boa tarde a todos.